eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Um novo relatório da Fiocruz aponta que a transmissão comunitária da Covid-19 é extremamente alta em 23 estados e também no Distrito Federal. Sinal de que a pandemia continua num ritmo muito grave ainda. Os números de casos da doença continuam muito altos. Essa análise da Fiocruz foi feita no período de 6 a 12 de junho. Quero falar com vocês de um novo levantamento feito pela CNN, que mostra que apenas 65 cidades de todo o país não registraram mortes por Covid-19. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. O Brasil é o país com mais casos de mortes por Covid-19 na América do Sul. São mais de 56 mil casos por milhão de habitantes desde o início da pandemia. Em outubro de 2019, praticamente 6 meses antes da Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia do novo coronavírus, a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, lançava o Global Health Security Index. Acredite ou não, esse índice global de segurança em saúde estimava o quanto alguns países do mundo estavam preparados para enfrentar uma pandemia. Se até aí parece que os pesquisadores estavam prevendo que algo assombroso se aproximava, devo te alertar que as coincidências ou mesmo os acertos não passam muito desse ponto. No ranking geral de países mais preparados para lidar com uma pandemia, o Brasil aparecia entre as 40 melhores pontuações, em 22º lugar. No quesito resposta rápida e controle da disseminação da doença, a gente ocupava o 9º lugar, na frente da Alemanha, do Japão e da Nova Zelândia. Parecia que tínhamos muito a nosso favor para enfrentar essa batalha, mas na prática, infelizmente, não foi assim que as coisas aconteceram. O que fez do Brasil uma das piores nações no combate à pandemia? Como nos tornamos o 2º país com maior número de mortos no mundo? E, principalmente, como e quando vamos sair disso? São essas perguntas que pretendemos responder nesse episódio. Para isso, eu vou contar com 2 ajudas, de 2 grandes especialistas. O primeiro é o infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que conversa conosco agora. Doutor Alberto, muito bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Bem, doutor, a gente mostrou que o Brasil desapontou e muito com relação ao combate à pandemia. A gente está falando de 500 mil de mortos por Covid-19. A gente também olha no ranking da Johns Hopkins que Estados Unidos e Reino Unido também figuravam ali no topo da lista de países mais bem preparados para enfrentar uma pandemia. A gente consegue traçar o que houve de errado nesses países, o que houve de errado no Reino Unido, nos Estados Unidos, num comparativo com o Brasil no combate à Covid-19? Eu acho que são situações muito semelhantes, né? No início da pandemia, os 3 países tiveram uma postura muito negacionista, dando pouca importância ao que poderia acontecer com a pandemia. Houve uma mudança desse discurso, desse posicionamento no Reino Unido, mais precocemente em relação ao Brasil e aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só depois da mudança do presidente da República lá, né, da eleição em que o Trump saiu e entrou o Joe Biden, é que houve essa mudança, né, nesse posicionamento, nesse combate. E aqui no Brasil a gente mantém esse posicionamento ineficaz e ruim durante todo esse período, né, e por isso a gente está evoluindo nessa situação de forma tão calamitosa, enquanto outros países conseguiram acertar o rumo do combate, né, da pandemia durante esse período. O senhor já cita aí, doutor, postura negacionista com relação à pandemia de Covid-19. A gente consegue pontuar outros erros do nosso país? Onde erramos para chegar nesse patamar de 500 mil de vítimas? Aqui no Brasil, a gente errou no momento em que a gente não teve uma participação do Ministério da Saúde como um órgão centralizador das condutas, principalmente das condutas de prevenção da doença. Então, a gente deixou a cargo de cada município, de cada estado atuar. Então, a gente deixou os municípios, os estados, sozinhos, né, sem uma orientação técnica central, sem uma definição de um pacote de indicadores, por exemplo, para tomada de decisões, né, e que decisões deveriam ser tomadas. E isso prejudicou em muito a atuação de prevenção, de redução de danos aqui no país. Diferente do que a gente viu em vários outros países, né, principalmente na Europa, em que, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da Alemanha, que é um exemplo bastante bem efetuado, né, em que a própria chanceler coordenou essas questões e ia para a imprensa, né, justificar o porquê que ela estava fechando determinadas atividades ou reabrindo. Mesmo na Inglaterra,
onde o primeiro-ministro inicialmente teve uma postura muito ruim, depois que ele ficou doente, que ele sentiu qual era o impacto da doença e o que estava acontecendo no Reino Unido relacionado ao que estava acontecendo na Europa, ou seja, que a evolução no Reino Unido era muito pior do que na Europa, ele tomou as rédeas do controle, né, e passou a ser ele o porta-voz das medidas duras, né, e justificadas, e conseguindo o apoio da população em relação a isso. No Brasil a gente não teve nada disso e a gente chegou nesse patamar de óbitos que a gente tem hoje, muito relacionado a essa não atuação do Ministério da Saúde e a atuação contrária e ruim do presidente da República, que é a figura central, né, num país presidencialista. E o Brasil, quando a gente olha para outros países do mundo, ele se torna uma referência quando falamos em sistema de saúde pública, porque tem o maior sistema de saúde do mundo, um dos maiores, né? Também tem um modelo de Programa Nacional de Imunizações, que também é um padrão, exemplo para o mundo. Por que isso não se converteu em sucesso no controle da pandemia? Essa falta, essa ausência de um eixo centralizador da tomada de decisões acabou influenciando mais do que esses fatores que seriam positivos no combate à Covid? Esse que é o grande, o que a gente considera que é a grande perda, né? A gente tinha todas as estruturas organizadas para conseguir atuar nessa pandemia de forma eficaz e conseguir combater rapidamente, reduzir mortalidade, reduzir danos, né? Só que as estruturas foram todas esfaceladas, né? A gente teve uma desestruturação de toda a área técnica do Ministério da Saúde, uma desestruturação da área técnica, por exemplo, do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, substituição de nomes técnicos por cargos ou políticos ou vindo do Exército ou da área militar, sem experiência, né, no combate a essas epidemias, que a gente tem muito no Brasil, né? A gente tinha uma experiência armazenada muito grande, inclusive a experiência que a gente adquiriu com a organização dos grandes eventos de vigilância, então Copa do Mundo, visita do Papa, a Olimpíada, né? Tudo isso foi desarticulado de forma que a gente não houve essa questão central, né, de organização do atendimento aqui no país. Se a gente olha, por exemplo, a área do SUS responsável pela parte de internações, isso a gente teve. O SUS já deu a resposta nas internações, né, em criação de vagas. A gente nunca teve tanta vaga de CTI no país como a gente teve agora nesse último ano com a pandemia de Covid. Ou seja, o SUS conseguiu dar as respostas, atendeu a população, claro, dentro de um sistema que já era subfinanciado, que continua subfinanciado, mas deu as respostas. No momento, por exemplo, que a gente teve as vacinas, o PNI conseguiu dar algumas das respostas. A gente ontem, por exemplo, vacinou 2 milhões de pessoas em um único dia, mostrando a capacidade que a gente tem de vacinar. O problema maior é que a gente não tinha as vacinas, então a gente estava vacinando numa velocidade de 200, 300, 400 mil, 500 mil doses por dia, o que é muito pouco, muito lento para a capacidade instalada que a gente tem no país. O senhor tocou nesse ponto, vacinação, a nossa necessidade de vacinas e mais vacinas. Mesmo países que estão avançando na imunização da população, como o Reino Unido e Chile, estão vendo agora um aumento do número de casos e estão estendendo medidas restritivas. O mesmo pode acontecer por aqui, doutor? Pode. Na realidade, o que acontece é que cada país utilizou uma estratégia diferente para tentar chegar na cobertura vacinal adequada. E utilizando, obviamente, o que tinha em mão em termos de aquisição de vacina, de possibilidade de aquisição de vacina. Esses dois exemplos que você deu, do Chile e do Reino Unido, são dois exemplos bastante interessantes. O Chile, porque conseguiu rapidamente vacinar um percentual grande da população, na América Latina é o país mais avançado, mas utilizando uma vacina de baixa eficácia como a principal vacina, que é a Coronavac, que é a mesma que a gente tem aqui a mesma Coronavac que a gente tem aqui no Brasil. 80% da população do Chile foi vacinada com a Coronavac e em torno de 10% a 20% com a Pfizer, que é uma vacina de alta eficácia. Isso significou para o Chile um controle maior sobre o número de internações e mortes, porque a vacina ela consegue esse resultado, né, de reduzir os casos graves, mas ela é uma vacina de baixa eficácia para reduzir doença. Então, o número de casos ele continua aumentando, independente da quantidade de população vacinada. A gente viu agora no exemplo do estudo de Serrana, aqui no Brasil, que para você conseguir uma redução importante, você precisa de ter 75% da população vacinada com a Coronavac, né, imunizada, para você conseguir ter redução de transmissão. O Chile ainda não chegou nesse estágio, então ele ainda está nessa questão de redução de óbitos, que eu acho que é o mais importante, e de internações, mas ainda com uma disseminação, uma transmissão muito elevada.
A Inglaterra utilizou 2 vacinas de alta eficácia, a Pfizer e a AstraZeneca. Só que a Inglaterra, para conseguir vacinar o maior número de pessoas, ela ampliou o intervalo entre as doses, principalmente em relação à Pfizer, né? A Pfizer, a recomendação de bula é vacinar um intervalo de 3 semanas entre a primeira e a segunda dose, e o Reino Unido resolveu ampliar, como nós aqui no Brasil, para 12 semanas esse intervalo. Com isso, eles conseguiram vacinar um número muito grande de pessoas com pelo menos uma dose, que já garantia uma eficácia razoável, mas com a entrada dessas novas variantes, principalmente da variante Delta, que veio da Índia, né, identificada inicialmente na Índia, que tem uma resposta menor, essas vacinas têm uma eficácia menor em relação a essa variante, isso levou a um aumento de casos, porque ele não tinha uma população completamente imunizada, né, com 2 doses. A gente sabe que quando você tem as 2 doses da vacina, a eficácia, mesmo para as variantes, ela é muito boa. Mas uma dose apenas não é suficiente para reduzir a disseminação desses casos, principalmente causados pela variante, que é hoje a variante Delta indiana, né, é a mais importante, ultrapassou a variante do Reino Unido, a variante Alfa, né, que era predominante no Reino Unido. Então a gente vê que as estratégias de vacinação, de cobertura vacinal, elas são diferentes para cada país e elas vão ter os impactos em cada país. Israel, por exemplo, vacinou grande parte, 60% da sua população com a vacina da Pfizer, que é uma vacina de alta eficácia, e respeitando o intervalo de 3 semanas entre as doses. E não está sofrendo tanto como o Reino Unido, por exemplo, que ainda tem uma baixa percentual da população vacinada com 2 doses completamente imunizada. Então, a estratégia que tem sido mais eficaz foi a estratégia de vacinar com vacinas de alta eficácia com 2 doses rapidamente, né? Imunizar o maior número de pessoas com as 2 doses. Agora, nem sempre isso é possível. Israel é um país de 9 milhões de habitantes, conseguiu comprar uma quantidade de vacinas suficiente para vacinar essa população com as 2 doses. O Reino Unido, certamente, tem uma população muito maior do que isso e para conseguir vacinar o maior número de pessoas, precisou estender essas 2 doses. O Brasil, por exemplo, está no meio do caminho. A gente usa tanto vacinas de baixa eficácia quanto vacinas de alta eficácia, mas a gente está usando, por exemplo, a Pfizer com um intervalo de 12 semanas. O Reino Unido, nesse momento, reduziu o intervalo exatamente por essa questão para 8 semanas, 6 a 8 semanas da vacina da Pfizer, e mesmo para a vacina da AstraZeneca está reduzindo para 8 semanas para conseguir vacinar o maior número de pessoas com as 2 doses e tentar reduzir esse aumento de casos que eles estão tendo lá. Até pelo seu relato fica evidente a necessidade de acelerarmos o ritmo de imunização da população aqui no Brasil. Doutor, para encerrarmos, queria um relato pessoal seu, de médico infectologista, de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Durante esse período de pandemia, qual foi o maior desafio profissional e pessoal ao acompanhar a evolução da Covid no Brasil? O maior desafio profissional, no meu caso, eu estou como diretor médico do Hospital Universitário da UFRJ, foi estruturar o hospital para conseguir atender a essa demanda. Quando a gente começou a fazer isso em fevereiro de 2020, né, a gente não tinha nem a noção do quanto seria difícil e duro, né, todo esse período e de quão longo seria e da demanda que a gente teria, né? A gente conseguiu estruturar isso, foram períodos muito difíceis. Para mim, eu acho que foi mais difícil até o período pré-pandemia, né? Até maio. Pré-pandemia que eu digo, estruturar o hospital até que a coisa acontecesse, até maio, junho do ano passado, foram períodos muito difíceis, com uma demanda muito grande de pacientes chegando ao hospital no momento que a gente ainda não tinha uma estrutura toda preparada. E hoje, para a gente, é manter essa estrutura de atendimento ao paciente Covid e, ao mesmo tempo, ter que dar conta de toda a demanda reprimida das outras doenças. Hoje a minha demanda é muito maior, né, para conseguir atender pacientes cirúrgicos, de oncológicos, de cardiológicos, né, do hospital, do que a demanda Covid, que mal ou bem a gente conseguiu estruturar e está conseguindo receber com uma estrutura adequada para atender, né. Pessoalmente, acho que é a questão familiar, né, a gente ter uma doença com risco, a gente não fez lockdown na área de saúde, né, nós continuamos trabalhando enquanto as pessoas estavam em home office e tal, a gente continuava se expondo, uma exposição elevada, né, e o risco de você trazer para dentro de casa, né, pessoas da sua família, né, o vírus, a gente se infectar e transmitir para outras pessoas. Então a gente conviveu muito tempo com esse medo, até que a gente conseguisse se vacinar e de alguma forma estar um pouco mais protegido. Doutor Alberto Chebabo, mais uma vez, nosso agradecimento pela participação aqui conosco no Item Mais. Até uma próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Na segunda
segunda parte desse episódio, conversamos com o neurocientista Miguel Nicoleles, convidado de honra aqui do Item Mais. Nicoleles, é sempre bom te ouvir, sempre bom principalmente ouvir os seus alertas, que infelizmente a gente escuta as mensagens que você traz e elas de fato se concretizam. Bem-vindo, vai ser muito bom essa conversa com você. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nicoleles, primeira pergunta com relação aos nossos erros ao longo dessa pandemia. Você sempre traz vários alertas nas conversas que tem aqui conosco da CNN, com todos nós. Onde erramos, mais uma vez, 500 mil de mortos. Infelizmente nós erramos desde o começo, né? Antes da pandemia chegar no Brasil, nós erramos mantendo nosso espaço aéreo aberto, permitindo que múltiplas variantes entrassem no Brasil, permitindo que nós tivéssemos variantes próprias no Brasil. Nunca fizemos um isolamento social correto. Os últimos grandes erros foi a campanha de vacinação, né, que começou muito lenta, tarde, sem o número de doses necessárias, e agora a gente vê algo que já era claro nos modelos matemáticos desde final de janeiro, né? Infelizmente, estamos usando essa marca de 500 mil óbitos e vamos ultrapassar os Estados Unidos em breve, né, e se transformar no país com o maior número de mortes totais da pandemia no mundo. Tem como reverter isso, Nicoleles? Dá tempo? Dá tempo de desacelerar, né? Porque nós estamos já na terceira onda. Claramente, eu estou vendo aqui nas análises que nós já temos com um perfil parecido com o que eu via em janeiro, quando comentei que a segunda onda já existia no Brasil. O perfil é muito parecido, em situações piores, né? Num contexto pior, com um sistema hospitalar colapsado, com variante indiana, variante amazônica, variante agora andina entrando no Brasil. Tem como reverter se a gente fizer o que a gente nunca fez, né? Então esse é o problema. A gente nunca fez o que deveria ter sido feito, como o isolamento social que deveria novamente ser realizado de maneira correta agora, né? Porque os hospitais estão lotados, nós não estamos ainda com uma imunidade em níveis suficientes para proteger a população e teríamos que combinar a vacinação em massa com esse isolamento mais rigoroso, com bloqueio de fluxos nas estradas, né? Para impedir o espalhamento das novas variantes. Nicoleles, você fala pra gente que já entramos numa terceira onda. Quando seria esse pico da doença aqui no Brasil? Os modelos matemáticos conseguem projetar isso? O que os números nos dizem nesse momento? Esse momento é um momento difícil de projeção por causa você tem muitas variáveis, né? Você tem múltiplas variantes com taxas de transmissão diferentes, você tem um sistema hospitalar colapsado, você tem um inverno, que era a grande preocupação no mundo inteiro e agora no Brasil, evidentemente, nós estamos no começo do inverno, e você tem uma taxa de vacinação que está aumentando, mas está aumentando para a primeira dose. O número de vacinas entregues para a segunda dose está achatado e ele, às vezes, na semana, chega a ser 10 vezes menor do que o número de primeiras doses. E você só tem a proteção completa com a segunda dose. Então, a minha sensação é que esse pico pode ser entre final de julho e agosto, mas está bem difícil de fazer previsões mais acuradas por causa dessas novas variáveis, né? E, Nicoleles, uma coisa que chamou muita atenção, quando a gente bate essas marcas lamentáveis do número de mortos aqui no nosso país, o curto intervalo de tempo com relação a essas marcas, que está cada vez menor. Quando a gente falava em 100 mil mortos, 200 mil mortos, 300, esse tempo foi diminuindo de uma marca trágica para uma outra marca trágica. O que explica isso? É o avanço da doença como um todo? Veja, eu ontem mencionei isso num tweet, e exatamente um ano atrás, meio de junho de 2020, nós tínhamos 50 mil mortos. Nós tivemos uma multiplicação por 10, né? Nós vamos chegar a 500 mil mortos esse fim de semana. Para você ter uma ideia, nos últimos 4 meses, nós fomos de 250 mil para 500 mil. Nós dobramos em 4 meses. Tinham colegas meus que diziam no começo do ano que nós nunca mais vamos dobrar o número de óbitos no Brasil. Não, nós dobramos em 4 meses, de final de fevereiro até agora. O que aconteceu foi que nós tivemos a variante amazônica, nós tivemos aberturas precipitadas, a segunda onda foi devastadora no Brasil devido às aberturas precipitadas, as eleições em outubro e novembro, a variante amazônica mais tarde, o colapso hospitalar. Para você ter uma ideia, o mês de março e abril de 2021 vão entrar para a história com os meses mais letais da história do Brasil. Não é da pandemia, não é dos últimos 16 meses, é da história brasileira. Nós perdemos por volta com todas as doenças contadas juntas, a última vez que eu olhei, nós estamos chegando a 400 mil óbitos em 2 meses, né? E a falta de um comando central, né, um comitê central de defesa
defesa contra a pandemia, uma coordenação e uma mensagem clara para a população brasileira que, se qualquer coisa, os riscos estão mais altos nesse momento, né? A falta de toda essa coordenação do governo federal contribuiu para essa, que para mim é a maior tragédia humanitária de toda a nossa história, certamente como república, né? E ela só perde pro genocídio indígena do século XVI e para a escravidão. Se você tirar esses dois eventos que duraram séculos, a pandemia certamente vai entrar para a história do Brasil como a maior tragédia humanitária de toda a vida brasileira. E você sempre reforçou, Nicoleles, a necessidade das medidas de restrição para evitar a circulação do vírus, a necessidade de elas serem de fato implantadas no país, que a gente viu que não foi implantado da forma ideal esse tipo de medida. Com a imunização agora em curso, a gente corre o risco de uma falsa segurança que deixe essas medidas ainda mais de lado? Absolutamente, sem dúvida. Veja o que aconteceu no Chile, né? E no Uruguai também. A população achou que porque a vacinação estava sendo muito bem feita no Chile, muito rapidamente, eles passaram de 60% da primeira dose, a população e o governo relaxaram, deixaram de usar máscara, aglomerações aumentaram e de repente explodiu, a ponto do governo, que era totalmente contra fazer lockdowns, ter que fechar Santiago para poder conter a crescida do número de casos que estava basicamente levando os hospitais chilenos ao limite. A gente viu o oposto, né? O oposto que funcionou. O Reino Unido, no dia 4 de janeiro, por volta do dia 4 de janeiro desse ano, tinha 1.800 mortes por dia. O primeiro-ministro aceitou o conselho do Comitê Científico Britânico, fez o terceiro lockdown, que foi o mais rígido, né? Está durando até agora, vacinou rapidamente a população e a semana passada a Inglaterra teve 4 mortes no dia. Está começando a subir de novo por causa da variante indiana, mas eles estão lá hoje com 8.000 casos e 11 mortes por dia. Nós estamos chegando a 3.000 óbitos de novo por dia e vamos passar 100.000 casos por dia a qualquer momento, porque não fizemos a combinação do lockdown e da restrição de fluxo pelas estradas, porque as pessoas não entendem direito o que é o lockdown aqui, né? Elas não dão conta de entender que não é só restrição de abrir comércio, restrições de restaurantes, é restrição de fluxos. Você tem que barrar os fluxos de pessoas pelas ruas, rodovias, espaço aéreo, aí sim você tem um resultado como a Inglaterra teve, como Israel teve, como a Nova Zelândia, a Austrália, ou seja, a receita é conhecida. O nosso governo optou em não fazer, né? Em não fazer a receita que todo mundo sabe que funciona. E você citou o exemplo do Reino Unido, que decidiu estender o lockdown justamente para avançar com a imunização da população com as 2 doses das vacinas que são aplicadas no país. Brasil, em termos de imunização, está avançando a passos lentos. Na quinta-feira, 17 de junho, 2.200.000 doses foram aplicadas, seria nosso recorde diário, Nicoleles. Mas minha pergunta é, quando é que a vacinação por aqui vai começar a se refletir no número de internações e mortes, numa redução desses números? Então, veja, você pontuou muito bem. O Reino Unido apostou numa vacinação maciça, né, com um intervalo relativamente curto entre a primeira e a segunda dose, né, para a AstraZeneca e para a Pfizer. E aqui no Brasil, nós acabamos de cruzar 11,5% de pessoas que têm 2 doses. É muito pouco. Desses 2.200.000, se você for olhar a divisão entre primeira e segunda dose, você vai ver que a vasta maioria, provavelmente 90%, foi de primeira dose, porque nós não tínhamos vacina, nós começamos tarde, nós deixamos de comprar vacinas, né, em outubro, novembro do ano passado, e agora o exemplo melhor para comparar é os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a 44% da população total, eles têm 330 milhões de habitantes, eles chegaram a mais ou menos 130 milhões de pessoas, um pouco mais, né, 44% é um pouco mais, com 2 doses. E os números caíram 10 vezes em termos de número de mortos, foram de 3.000 para 300, e o número de casos foi ainda maior, eles caíram de quase 300.000 casos diários, eles diminuíram, estão tendo 12, 15.000 casos por dia. Então, a vacinação, passando desse patamar de 40%, começa a ter resultados, e ela passa a ser definitiva, como os estudos no mundo inteiro estão mostrando, acima de 75%. Então, quer dizer, se nós tivermos
acima de 40%, nós vamos ver redução nas taxas de internação, nós vamos ver o número de óbitos cair, o número de casos graves, mas nós precisamos vacinar entre 2 e 3 milhões de pessoas com doses tanto na primeira como na segunda, todos os dias. Nós não podemos ter um dia de 2,2 milhões e o outro dia, como teve a sexta passada, de 770 mil doses apenas, sendo que 90% foram da primeira dose e só 70 mil pessoas tiveram a sua segunda dose entregue, né? Então é uma questão, são receitas que elas já são conhecidas no mundo. Eu não estou aqui falando de, como a gente diz nos Estados Unidos, não é nem rocket science, nem brain surgery, é algo até que trivial nesse momento, mas precisa ser feito, né? E esse é o nosso problema, a nossa operação tem sido medíocre, né? O nosso manejo dessas variáveis tem sido um dos piores do mundo aqui no Brasil. Não é caminhar com a vacinação, é correr com a imunização, Nicoleles. Quando a gente fala do Brasil, da extensão territorial dele, com a realidade diferente de cada região, de cada estado, de cada município, principalmente diante do que está sendo o nosso Programa Nacional de Imunizações, a gente pode acompanhar a evolução da Covid de uma forma diferente a depender do local em que você está no nosso país? Sem dúvida. Eu fiz isso durante toda a pandemia, né, estudando diferentes variações regionais. E em cada onda a gente viu padrões peculiares. A primeira onda houve um grande atraso da região centro-oeste e da região sul para serem engajadas, atraso de quase 3 meses, para elas entrarem na primeira onda. Isso deu um certo alívio no sistema de saúde, porque houve essa defasagem entre as regiões. Por outro lado, a segunda onda começou no começo de novembro do ano passado, com todas as regiões brasileiras sincronizadas ao mesmo tempo, por causa das eleições, das aberturas, né, mal feitas em todo o país, e de repente você teve um colapso hospitalar, porque todo o país estava na mesma frequência de aumento de casos e óbitos. Então nós tivemos falta de oxigênio, tivemos um começo de colapso funerário, que ficou mais claro na Índia, né? Porque a Índia não tem um sistema de saúde público como o Brasil tem, então lá a coisa evoluiu rapidamente de um colapso de hospitais para um colapso funerário. Agora, na terceira onda, eu estou notando um padrão muito peculiar, é um padrão aqui em São Paulo, por exemplo, é um padrão que está vindo do interior, a tsunami de casos está vindo do interior, que já colapsou de novo, a maior parte das regiões do estado de São Paulo já estão com ocupação hospitalar acima de 90%, crescimento de casos, óbitos, e está vindo em direção à capital. E aí você já começa a ver novamente um crescimento da taxa de ocupação de leitos hospitalares aqui na cidade de São Paulo. Então é um padrão diferente, a onda agora está vindo de dentro do Brasil para as capitais, para a costa do país, né? E aí você vê também Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, o Nordeste, com exceção da região norte, que estão ainda um pouco equilibrado, você já vê boa parte do país sincronizado. E é por isso que com o inverno, o meu receio é que a gente tenha um repeteco, né, da segunda onda nos meses de julho e agosto. Nicoleles, para encerrar nossa conversa, eu te apresentei aqui destacando os vários alertas que você faz e fez durante esse período de pandemia, inclusive com relatos aqui no podcast Tem Mais e também na programação da CNN. Nesse momento, qual que é o alerta que você faz? E aí um alerta também para a sociedade, o que devemos fazer para controlar a pandemia por aqui, em termos de sociedade, também em termos de políticas públicas. O alerta a pandemia não acabou, nós temos a grande probabilidade de ter uma terceira onda grave, não dá para saber ainda se ela vai ser tão grave quanto a segunda, mas a chance é real. Nós vamos ser o país com o maior número de mortos no mundo em julho, final de julho, começo de agosto, provavelmente. O que nós temos que fazer é o que nós nunca fizemos. Nós temos que fazer o primeiro lockdown nacional correto desse país, com bloqueios sanitários nas rodovias e no espaço aéreo. Nós temos que fechar o espaço aéreo internacional brasileiro à Índia para diminuir casos que venham com a variante indiana ou a variante andina. Nós temos que ter uma mensagem para o país e nós temos que vacinar numa velocidade, como você mesma disse, não é caminhar, é sair correndo na velocidade da luz para vacinar e alcançar essa marca de por volta de 50%, 40% a 50% de 2 doses e 75%, 80% da primeira dose na população o mais rápido possível. Porque o general inverno, como eu chamo, historicamente não perde suas batalhas. A história da humanidade é pontuada por grandes batalhas, sejam elas convencionais ou epidemiológicas, que foram ganhas pelo inverno. Ou seja, quem subestimou o inverno na história da humanidade perdeu.
É o alerta de Miguel Nicoleles conversando conosco aqui no Item Mais. Mais uma vez, Nicoleles, muito obrigada. Sempre muito bom te ouvir. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Com esse alerta de Miguel Nicoleles, a gente se despede. Cuide-se. Até uma próxima. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.